Olá, família! Olá, amigas e amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Aqui Pode Mulheres Mais com Cidadias. É, é uma alegria sempre estar aqui com vocês e receber convidadas e convidados tão importantes para as nossas vidas, com falas que eu considero extremamente necessárias para o nosso dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou a Cida Dias, professora mestre em gestão de negócios. Este canal, este programa foi criado com o intuito de informar, de conscientizar e valorizar as pessoas longevas, homens e mulheres longevos. Em especial, nós temos uma atenção para nós, mulheres maduras. O propósito aqui é trazer informações que possam, de alguma forma, permitir a inclusão da forma devida e merecida das pessoas maduras, seja no social como também no profissional. Antes de apresentar as minhas convidadas, eu quero deixar aqui um beijo para Celi Simeonato. Celi, ela hoje deveria estar aqui conosco, mas a Celi aconteceu aí houve um imprevisto, um contratempo na família em relação à saúde de um familiar, e agora está tudo bem, né? Mas a Celi não pôde estar aqui conosco, porém não vai faltar oportunidade, Celi, de você estar aqui conosco. Um beijo. E tudo se resolve, né? Existe sempre um porquê das coisas acontecerem. O importante é que nós tenhamos consciência e paciência, fé e atitude para poder fazer as coisas fluir da melhor forma possível. Então, Celi, um beijo no coração e um beijo aí no familiar, porque vou preservar a intimidade da família, enfim, mas tudo se resolve e eu sei que já está tudo certinho e agora é a recuperação plena e absoluta para vocês, tá bom? Um beijo, beijo. Então, hoje convidei, a Celi, ela não está aqui, aí ontem, rapidamente, chamei uma querida amiga, prontamente ela me atendeu, eu falei assim, vamos para lá? Ela já esteve aqui conosco, né? Foi lindamente, brilhantemente apresentou, trouxe informações extremamente pertinentes. Então, hoje ela está aqui para cobrir a Celi. E a Viviane Vivaldini continua aqui conosco, né? Eu vou apresentar antes, gente, o currículo delas, tá bem? Então, tá. O tema hoje é Mulheres Mais que empregam, que empreendem e que trabalham. Vou mudar, o título está Mulheres Mais que empreendem, trabalham e empregam. Quer dizer, elas tiveram ideias, colocaram em prática essas ideias, né? Elas trabalham em função de acontecer o que elas colocaram em prática e, mais ainda, elas geram emprego. Muito bom, né? Comigo, a Viviane Vivaldini, 52 anos, psicopedagoga, psicanalista há 22 anos e continua em atuação, continua atuando. Ela é mestre em psicologia clínica, doutoranda em psicanálise clínica. Hoje aqui a gente vai sair com a cabeça, né? Ou a gente sai bem, ou a gente sai assim, meu Deus, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço, o que eu fiz, né? O que eu posso e o que eu não posso, lá. E o mais legal, eu acho muito bacana a tua formação, Vivi, mas o que mais me encanta é que a Vivi, há 11 anos atrás, como mulher 40 a mais, então, isso é muito importante, né? Como mulher 40 a mais, quando muitos acham que já está encerrando ou já está no ritmo de encerrar, ela não, ela falou assim, não, eu vou colocar em prática um hobby, uma paixão que eu tenho. E a Vivi, há 11 anos atrás, começou a estudar efetivamente sobre designer de joias, ourives, tudo que tem a ver com esse universo de joias e semijoias, e criou a empresa Viviane Vivaldini Joias e Semijoias. Olha que bacana. E mais do que isso, né? Ela cria suas peças, ela comercializa essas peças, e mais do que isso, ela colocou em prática, né,
as vendas diretas, né? Deu e dá a possibilidade das pessoas trabalharem direto ou indiretamente com as suas joias e semijoias por todo o Brasil. Vivi, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer dividir um pouquinho a minha história. Eu tenho certeza que nesse universo existem mulheres maravilhosas com muito para agregar e eu espero contribuir um pouquinho. Com certeza já está contribuindo, agora a gente vai divulgar para poder contribuir ainda mais. E a outra querida que me atendeu prontamente, muito obrigada, é a Karina Klebes. A Karina já esteve aqui, ela conversou conosco sobre previdência privada e previdência social, junto com o Aldo Simeonato. Aldo, querido, um beijo para você. E a Karina, ela é a nossa mascote, que é a mais jovem da turma, 37 anos. Aqui a gente faz questão de falar a idade, Vivi. Aqui a gente não tem medo de falar a idade. Tem orgulho. Tem que ter orgulho de falar. Exatamente. Né? Eu acho que por conta de tanto sofrimento, tanto etarismo, muitas mulheres têm medo de dizer a idade. Não tem que ter medo de dizer a idade, não. Né? Você é resultado da história de vida que você criou, né? e trouxe. Não tem que ter medo nenhum. Né? Então, Karina Klebes, graduada em Administração e Economia pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Também pela FGV, ela cursa o MBA de Mercados de Capitais. Até brinquei na ocasião que todo mundo que envereda para a área do setor bancário... só tem bancário, a maioria. Faz mercados de capitais, mas é necessário, né? Sim. Gerente de uma renomada instituição bancária, só vou dizer o nome dessa renomada instituição bancária quando ela me patrocinar. Né? É especialista em assessoria de investimentos de mercado de alta renda. Atua nesse segmento há 17 anos, começou novinha, hein, Vivi? Vivi, não, perdão, Karina. Com 20 anos, fazendo a conta aqui, né? E direciona suas habilidades e conhecimentos profissionais nos auxílios, né, para os seus clientes, tanto no planejamento financeiro voltado para a área empresarial, quanto para a área familiar. Então, tudo que envolve o planejamento financeiro para o cliente que está pensando na sua empresa, você conta com a Karina para... Pode contar comigo. Né? E também para a família, né? Sim. Administração financeira, Sim. Planejamento financeiro, você conta com a Karina. Karina, obrigada, bem-vinda, meu amor. Eu fiquei super feliz de receber o convite, né? Você sabe que você pode contar comigo sempre. Eu gosto desse bate-papo, acho que enriquece bastante, né, o dia a dia. E, enfim, tenho muita admiração, você sabe, por você, pelo seu trabalho, pela sua ideia de fazer as pessoas de dentro para fora, né? Porque muita gente, às vezes, tem esse sonho, tem essa vontade. Então, ontem, quando você compartilhou qual que era o intuito do podcast, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que faz total sentido. Muitas mulheres têm vontade de ter seu próprio negócio, muitas vezes têm essa insegurança. Medo, e você ter alguém que deu super certo, que faz acontecer, isso acho que faz diferença na vida de muita gente. O que a gente precisa muito é aquele olhar, né? O olhar atento e o estender a mão de alguma forma. Sim. Né? É muito complicado, às vezes, assim, apontam para mim, Cida, você não se posiciona muito bem, né? Aquela parte assim, eu me apresentando aqui, né? Ainda você tem que adquirir alguns trejeitos para apresentar o podcast. Eu não sou jornalista, né? Respeito muito os que são, eu não sou uma apresentadora, né? Não sou uma influencer, não sou uma youtuber. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu, de alguma forma, do mesmo jeito que a Vivi colocou em prática um sonho, o meu sonho, de algum jeito, é trazer o que eu vendo. Eu não vendo produto. Eu, como professora, vendo conhecimento. Né? Então, de alguma forma, dentro do meu conhecer, da minha experiência, eu quero ajudar. Então, o podcast aqui existe com esse propósito. Eu sei que tem muita coisa para aprender, para corrigir, né? Mas, antes de mais nada, esse programa é feito com muito amor, com muita dedicação, com muita seriedade. E as pessoas que estão aqui comigo, todas que vieram, aqui, vocês que estão e as que virão, eu fico emocionada. São pessoas que eu sei que eu posso contar. Sim. Que são pessoas que eu sei que vão me ajudar a ajudar.
Então, certeza. mais do que receber críticas, você fala demais ou você fala de menos, esse não é o propósito. A gente aprende, eu estou aqui para aprender. E a gente está aqui para poder somar e trazer e levar alguma coisa para ajudar as pessoas mais velhas, indiferente do sexo, Sim. né? Indiferente da renda per capita, indiferente da sua classe social, indiferente de etnias, de religião. O que eu quero é trazer falas que, de alguma forma, tragam, virou clichê falar em empoderamento, mas que tragam alguma confiança, alguma segurança para as pessoas longevas. E quando a gente fala de longevidade, a gente não está falando só de 70 a mais, 60 a mais, a gente está falando de pessoas com 40 anos que já começam a sofrer de etarismo, É. porque são rotuladas como pessoas que já estão envelhecendo. E eu digo sempre, competência não tem idade, sonho não tem idade. Nós precisamos nos moldar, trabalhar as relações entre gerações. Isso é possível, né? Eu consigo, nós conseguimos. Isso é uma questão de entender e de fato, colocar em prática. Eu vou me empolgar aqui demais. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui umas informações, só para a gente dar o pontapé inicial. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, e Comércio e Serviços, em janeiro a agosto do ano passado, de 2023, no Brasil, já totalizavam 21,8 milhões de empresas ativas. Sendo que desses 21,8 milhões de empresas ativas, 93,7% dessas empresas ativas são microempresas e pequenas empresas. Então, a gente está falando de MEI e de ME. É o que mais gera emprego. E é o que gera emprego. Sim. E que precisa ter suporte. E que precisa E que ter não tem. crédito. E que precisa ter apoio. Sim. 93%, 93,7%, quase 94% de 21,8 milhões de empresas ativas. Não sou eu que estou falando. São dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Continuando, em pesquisa recente pelo SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Microempresa e às Pequenas Empresas, trazendo dados ainda de 2022. O número de mulheres empreendedoras chegou à sua marca histórica referente a crescimento. Houve um crescimento assim grande em relação a 2019 para 2022, o crescimento foi expressivo. Dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2022, e ainda valendo em 2023, porque eu levantei essas informações, o percentual de mulheres empreendedoras em relação a um todo equivale hoje a 34,4% em todo o Brasil. Isso significa mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras. 10,3 milhões de mulheres empreendedoras. E é a grande maioria MEI, microempresa, né? Individual ou microempresárias. Muito bem. Só para fechar, antes de passar a bola para a Vivi, nos serviços, 53% são mulheres atuando. No comércio, 27% são mulheres atuando. E até mesmo na indústria, que tem uma conotação mais masculina, 13% de mulheres atuando. Muito bem. Atenção, Brasil envelhecendo, fato, estatística, censo trouxe isso, né? Nós estamos envelhecendo, porém não estamos enriquecendo da forma devida, porque precisa de um olhar atento das instituições, sejam elas públicas ou privadas, para que isso para que isso seja rompido. Na verdade, a gente tem que envelhecer, mas também tem que envelhecer enriquecendo, como acontece nos países desenvolvidos. Vivi, vou te chamar de Vivi, né? Assim que eu chamo. Por favor. Bem-vinda, meu amor. Com obrigada. você. E aí, com esses dados todos, conta pra gente. Eu posso fazer uma breve Fique à história? vontade. Eu trabalhava numa clínica de reabilitação e nessa clínica de reabilitação, o que era mais comum era a ruptura dos casamentos. Por quê? Uma criança que tem a deficiência, né, normalmente dentro do núcleo familiar, ela é vista como a culpada.
E aí as mulheres precisavam, de uma certa forma, trabalhar, buscar recurso e dar conta do cuidado da família. E aí fica assim, ou na empresa ou o cuidado com a família. E era uma coisa muito complicada. E aí eu comecei a trabalhar num grupo voluntário, na qual a gente buscava recursos para essas mulheres poderem fazer a renda, ter renda. E a gente começa com uma questão muito do artesanato. Mesmo assim, elas não conseguiam recurso. Paralelo, a empresa que eu estava trabalhando, ela estava começando a ter um outro enfoque, um outro direcionamento. E sempre foi uma paixão o universo das joias. Sim. Era uma coisa minha desde a infância, que eu gostava muito dos enfeites. Sim. E aí eu comecei a estudar como um hobby, como na busca de vou fazer por Uma curiosidade. uma curiosidade. Aí eu começo o universo das pedras, o universo do ourives, e aí eu começo. E aí eu fui vendo que podia um sonho auxiliar outras mulheres. Então, hoje, eu tenho mais ou menos 550 mulheres cadastradas comigo, 550 mulheres cadastradas. né? Poxa E vida. aí, atuante, na continuidade, eu acredito estar com 70, mais ou menos, que é Você o continua emprego. como ME ou já mudou a... Não, já fui para o Simples, Ah, já fui. bacana. Já fui para o Simples. Comecei como micro, como MEI, fui para micro. micro e agora Olha Simples. isso, né? Quer dizer, você gerando a curiosidade, o Sim. interesse em cima de uma paixão, né? Ela colocou isso em prática, começou sozinha. Então, tem um número que traz essa informação. Diz aí que a grande maioria dessas mulheres empreendedoras, elas ainda trabalham sozinhas, porém também tem aumentado consideravelmente o número de mulheres que agora estão empregando, né? Então, começando sozinha, testando, errando, corrigindo, né? E percebendo que o trabalho que elas estão desenvolvendo tem condições de avançar, gerar emprego para E ver depois também para mais. que você acreditar no sonho, né, e não desanimar, porque às vezes acontece uma dificuldade e aí, às vezes as pessoas param logo no início. E a gente sabe que isso é muito comum, né? E você hoje olhar todo o seu retrovisor, toda a sua trajetória, e é muito bom saber que deu certo, que você não desistiu e que tem muitas mulheres hoje que dependem de você também. Sim. E foi a minha angústia maior na pandemia, porque assim, eu tenho, além dos empregados diretos, eu tenho essa rede, né, de mulheres que atuam de uma maneira indireta. E o que é mais assim expressivo, eu não tenho um perfil de mulheres que vêm na busca, assim, normalmente as pessoas acham que são donas de casa apenas. E não, são mulheres que têm lá, que são empresárias, que trabalham como enfermeiras, enfim, que têm uma formação, mas que elas buscam a complementação de uma renda. E o que é mais importante a gente falar é que eu acho que as pessoas ainda vendem que empreender de uma maneira muito romântica. Muito como se fosse uma coisa muito fácil. Sim. E tem todas as dificuldades. Aí né? entra uma orientação, né, Karina? Que faz financeira. Até antes de vir para cá, eu dei uma pesquisadinha um pouco no detalhe, né? Sim. A mulher até 62... 62 Não, até o ano de 62. Década de 60, tá. Era muito dependente 100% da renda do marido, ou era provedora. Então, assim, a gente vê que de 62 para cá, não passaram tantos anos, né? E o quanto a mulher avançou aí no mercado de trabalho.
Mas mais do que isso, hoje tem uma linha de crédito específica, até dá para procurar pelo próprio Sebrae, né, essa Sim, orientação. Sim. Tinha uma pessoa parecida com a Cida, que acreditava no empoderamento feminino e criou um projeto de lei que foi aprovado em 2023, em maio de 2023, para um crédito específico para Você mulheres sabe, empreendedoras. sabe o nome da pessoa? Não sei. Depois a gente vai. Vou Lição de pesquisar. casa, vamos Não pesquisar. sei. Mas eu achei muito legal a ideia, porque muitas mulheres às vezes tinham insegurança de pesquisar crédito. Muitas vezes pede primeiro com algum familiar, pede com Isso. consulta o marido, tem mas- essa insegurança para ir ao banco pedir alguma linha de crédito. Mas, por incrível que pareça, os bancos dão preferência para liberar crédito para a mulher. Por Porque conta, a mulher, ela tem mais segurança, ela é uma mulher, a mulher geralmente é mais Compromissada. segura, é mais compromissada. O índice de inadimplência da mulher hoje é muito menor do que do homem. E eu acho que também tem um outro dado. Como é muito difícil uma mulher pôr a mão na mesa e falar, eu vou assumir as rédeas agora, eu acho que elas têm muito medo de falhar. então, Vivi, aí a gente vive um fator histórico, né? Sim. Cultural. Sim. Sim, que ainda é presente. Um fator histórico, cultural. Sim, Às vezes, né, a gente tem, vamos pegar décadas atrás, aquela coisa assim, a filha criada para casar, sim, e, né, ter filhos. Não, nada contra vou casar e ter filhos, né? Mas ela não era criada para ser uma empreendedora, para ser uma empresária, para ser arrimos de família. Só que a vida leva-se. direciona. Sim, tanto é que no Brasil hoje, agora me foge o número especificamente, no Brasil nós temos, se eu não me engano aqui, mais de 44% ou 45% das mulheres são arrimos de família. Sim. Né? Arrimos de família, essa palavra aí, que significa, né? São mulheres que sustentam, que mantêm as suas casas. Quer dizer, nós temos aí quase 50% das famílias sendo sustentadas por mulheres. Então, não pode, se existe, de fato existe, a gente tem que corromper, quebrar esse olhar de que a mulher não é provedora, ela é sim. Ela é. E há pouco antes da gente começar, tinha um colega aqui que tem um podcast, um professor também, e ele estava falando sobre, eu conversei com a Rayane, ele estava falando sobre mulheres, entre aspas, invisíveis, né? Que são as donas de casa, que muitas vezes não têm o reconhecimento merecido do trabalho que elas exercem, né, para poder manter as suas casas. Né? Então, o valor que se tem, né, da importância que se tem, aí não preciso ir muito longe. Eu trago o exemplo da minha mãe, já falecida, mas a minha mãe, tudo que ela podia fazer para ajudar a aumentar, a complementar a renda em casa, ela fazia. Era uma excelente boleira, era uma excelente costureira, né, e uma maravilhosa mãe. Né, e ela fazia de tudo. E uma ótima gestora. Mesmo sem faculdade, era uma ótima gestora, porque se fosse depender, por mais legal que meu pai fosse, se fosse depender do meu pai para gerir financeiramente em casa, a coisa não ia bem, não. Quem geria os negócios lá dentro, que dizia como tinha que ser dividido e a forma que tinha que ser aplicada, era minha mãe. Então, assim, precisamos nos atentar às competências das mais diversas formas, né? Mas seguindo nessa linha da sua família, né? Isso era uma realidade. Então, o homem, até psicologicamente falando, a função masculina de trazer, né, o recurso para casa e a mulher fazer a gestão disso. Só que isso não era visualizado, não era visto como a mulher que está gerindo a casa. Isso era visto como o homem que era o provedor mestre. E aí, quando a gente volta nessa vida do empreendedorismo, a gente vê o quanto que ainda existem essas raízes. Porque as mulheres falam assim, se eu começar e não der certo, como é que eu vou olhar para minha família? Como é que eu vou olhar para os outros? Receio. E assim, dentro desse meu caminhar,
eu já me reinventei umas 4, 5 vezes, porque tem uma hora que vem um plano econômico que dá aquela estourada na gente, vem uma pandemia, vem problemas de ordem Desafios, né? pessoal. Então, assim, é um reinventar constante. E eu acho que isso é muito importante a gente mostrar para as mulheres que isso é muito possível, o total recomeçar, né? Dizem que no casamento a gente tem que sempre estar namorando, então empreender também, a gente sempre tem que estar se reinventando, recomeçando Dando a oportunidade de diariamente errar e acertar, né? e aprender é com aprender com isso. isso. Deixa eu perguntar, Karina, existe empréstimos assim pequenos? Antes de responder, aqui, deixa eu só falar um oi aqui pro pessoal. Bianca Ramos, querida Bia, a gente chama ela de Bia, do Rio de Janeiro, muito querida. Larissa Varejeira, conhecem? Oi, Larissa, tudo bem? O Alan está aqui. Oi, Alan. Tudo bem, querido? Muito bem. Se vocês quiserem mandar perguntas aqui, ó, eu vou ter que tirar o óculos, para ver de perto, de longe. Muito bem. Deixa eu retomar aqui. Bem-vindas. Continuem com a gente. Existe linha de créditos para pequenos que nem, por exemplo, a Vivi disponibiliza um kit de semi-joias e joias. Sim, sim, Esse sim. kit tem um valor X. Totalmente consignado, não tem investimento nenhum. Ah, olha que interessante. Mas vamos supor que existisse Sim, um sim, valor, mas é um valor tá? Que seja padrão. um valor simbólico. Eu quero comprar um kit para, ou não, que não seja a joia ou semi-joia, mas eu quero. Eu sou uma ótima cozinheira, faço ótimos Bolos, bolos e quitutes. preciso ter os primeiros apetrechos para cozinhar. Existe uma linha de crédito? Existe uma linha de crédito, Sim. tem valores a partir de R$ 2.000, então é um valor bem acessível. E não só existe, como também eles prorrogam o prazo de pagamento. Então, muitas vezes você vai começar um negócio, você fica aquela insegurança, vou gerar renda no início, né? Você vai, Sim. porque você tem um processo de investir para depois você começar a colher frutos disso, né? Mas geralmente tem esse prazo, tem vários bancos, várias instituições que trabalham com esse empréstimo para pequeno empreendedor e principalmente para a classe das mulheres já tem um empréstimo específico para essa Que bacana. modalidade, bem legal. Vamos deixar claro, né, porque empréstimos para pequenos empreendedores é diferente daquele pessoal que pede dinheiro para pagar dívidas. Sim. Porque existe essa confusão. Sim, sim. Né? E aí a preocupação com aqueles juros altíssimos de pessoas que estão endividadas, né, recorrem ao banco, pedem um empréstimo para pagar essas dívidas e tem assim juros assustadores. Sim. Explica para a gente a diferença. Então, Karina. na verdade, o que é avaliado? Primeiro Sim. ponto, o índice de endividamento. Então, você gera uma renda no lar. Qual que é o nível de comprometimento que você tem gerador dessa renda? Então, muitas vezes, a pessoa está 100% com essa renda comprometida. Então, dificilmente o banco vai liberar novos valores porque você já está comprometido aí em relação à atuação financeira. Uhum. Então, geralmente, quando você tem um alto índice de comprometimento da sua renda, a taxa de juros é maior. Sim. Quando você faz para essa finalidade de empreender, aí geralmente é uma taxa de juros bem acessível, prazo de pagamento, tem algumas linhas até de Pronamp, que, né, que foi divulgada Sim. aí, Explica para que foi liberado. o que é Pronamp. Vamos lá. Então, na verdade, é bem similar àquele BNDES que tem para empresas maiores, mas foi criado para pequenos empreendedores esse nome, tá? Para pedir, já só para complementar, para pedir esse empréstimo, a pessoa tem que ser MEI. Tem que ter um CNPJ. Tem que ter um CNPJ, Ok. tem que ter aí Senão, um plano de só negócios. o CPF não pode. Só a Não. vontade não Ok, adianta. tem que ter Porque o a CPF, vontade e a atitude. porque o CPF denota que a pessoa vai fazer isso por uma dívida pessoal, é isso. O Tá. CNPJ já caracteriza que você vai fazer para empreender. E assim, hoje, todo mundo assim que é desse meio sabe que é gerador de renda, né? Como você comentou, que tem dados que comprovam Isso. que gera renda, que gera emprego, isso gera economia.
Então, e cresceu muito. Hoje, até através das redes sociais, muita gente tem empresas e não tem um local físico, mas Sim. distribui, tem uma renda bem expansiva aí por meios sociais. Então, cada vez vai ficar mais comum. Eu acho que a linha de crédito, se for usada da forma correta, é super saudável, né? Até por uma questão contábil, uma questão de administração. Não é algo que, às vezes, a pessoa pode ter... Tem muita gente que tem essa insegurança e a questão de paradigmas mesmo, né? De ter essa insegurança de vai dar certo, eu vou conseguir pagar, eu vou honrar, a questão do meu As nome, pessoas têm enfim. medo de ir ao banco. Tem medo de ir ao Porque banco. quando Sim. vai ao banco é porque o saldo está negativo, ou porque precisa acertar alguma coisa, ou porque vai fechar a conta. Sim. Né? Não entendem a instituição bancária como um lugar Um recurso. de recurso onde você vai ter profissionais que vão te orientar. Sim. Porque entendem, por exemplo, mas eu sou só uma microempresária. Atenção, você só não. Você corresponde a 93,7% das empresas ativas que geram, de alguma forma, contribui Giram a para economia. e gira a economia para o PIB. Né? Então, sim, você pode ir para uma instituição, mas existe um medo, né? A pessoa fala assim, poxa, mas me falta conhecimento, ou sou uma pessoa muito simples. Você se depara, Vivi, com pessoas que às vezes não se acham preparadas para, Sim. falta a confiança que não me faz ir a um banco para ver como é que funciona uma linha de crédito, e ao mesmo tempo fica o medo, né? Porque tem a insegurança. Quase envergonhadas. É, Quase envergonhadas, É. né? Porque vem assim, que triste, que triste. é muito triste. A gente tem até um trabalho de treinamento, de reuniões para rever isso, porque é tanto não, né? É tanta dificuldade, porque assim, o que eu ouço também, na hora de procurar um emprego, se tem um filho, na hora da contratação, vai se priorizar um homem, porque não vai ter falta, não vai ter licença maternidade. Ah, Isso existe. aí minha pergunta, como é que você, porque eu lembro, eu te conheço desde 2017. Sim. A princípio, você tinha uma venda comercial tradicional. Ou Eu você já... sempre, eu iniciei com a Hã? venda, mas eu sempre foquei nessa linha da distribuição. De ter mulheres, de formar um time As comigo. promotoras. Posso Isso, chamá-las de promotoras? pode. Eu chamo de representantes. Representantes. Então, para quem não conhece, é o que a gente chama em inglês door to door, o porta a porta. Muito assim, quem trouxe isso para o Brasil de uma forma significativa foi a Avon, você também tinha a Stanley. Isso. Né? Eu lembro da minha mãe fazendo reuniões da Stanley em casa, juntava a mulherada toda e fazia aquela brincadeira e vendia-se muito. Né? Sim. E a Avon fazia eu lembro até, Ding Dong, a Avon chama. Né? Isso. Que era de porta em porta, né? Com as mulheres. E aí depois se tornou uma grande forma de venda, né? Aí você tem grandes marcas, Boticário, Tupperware. enfim, grandes bandeiras aí que usam dessa forma de ir até o cliente. Me veio um grande, né, na cabeça, Samuel Kraikow, que antigamente na Casas Bahias, ele, antes de ser a potência que ele ia de porta em porta, né? Aí vem os antigos, vem histórias antigas, quer dizer, que funciona, é só a adequação ao tempo. Né? O Adequação, ajuste ao tempo, às novas formas de vida, e hoje com a possibilidade de linha de créditos. Né? E só concluindo, como é que você colocou em prática de fato? Assim, vou trazer a mulherada para trabalhar aqui comigo. Foi na conversa. Eu fui mostrando a minha ideia. Sim. Comecei convidando algumas amigas e isso foi de uma maneira orgânica se multiplicando. Então foi na confiança mesmo. Ela pode estar dentro da casa dela, com dentro os da filhos, casa cuidando, dela, ou no seu horário, trabalho. na visita do café da tarde com uma amiga, na reunião de família. E aí começa a gerar renda para essa mulher. Até mesmo mulher que já tem um emprego e gera Sim, isso como complemento sim, de renda no intervalo. E é legal, né? Você poder experimentar, às vezes está em casa, mais tranquila, chegou do trabalho, você coloca, orna legal com a roupa, tudo. Você acaba tendo um valor agregado maior Sim. quando você trabalha dessa forma, né? Sim. E o novo jeito de viver, né? Onde a gente tem o remoto
e o presencial, esse híbrido, né? Dá para trabalhar com essa híbrido. Na linha de crédito, a gente pode pensar em valores assim, eu preciso de R$ 500, R$ 1.000? Como Olha, que é? todo valor não tem um Avaliar. valor mínimo. Geralmente é a partir de 2.000 que a gente usa como Como base, né? mas é base. Como base. Mas se de repente é para um capital de giro, de curto prazo, tudo isso vai de encontro com qual é a necessidade. Se a necessidade é de curto prazo, se é de médio prazo, se é de longo prazo. Quanto menor o valor que precisa para o banco, menor também o risco de não receber. Então, menor o valor, mais fácil vai ser a liberação também. Menos curto prazo para um banco hoje, nessa linha de crédito, você pensa em Uns quanto 60 tempo? dias, 90 Tá bom. dias, que é o prazo, às vezes, de recebimento que você tem para casar Pra fluxo de caixa. Consignação, por exemplo, eu Então, preciso... porque você faz um Sim, tá, investimento, mas às vezes o recurso não entra no seu caixa na hora. Você tem um prazo de recebimento. Precisa. E hoje, com a competitividade, esse prazo de recebimento cada vez está um pouco mais longo. Então, às vezes, dá aquele desajuste entre pagamento e recebimento. Então, às vezes, você precisa de um prazo um pouquinho mais curto, que não é necessariamente o mesmo empréstimo para um investimento inicial. É para casar fluxo de caixa. Porque a Vivi trabalha com a consignação de imediato, mas uma grande maioria de empresas, eles só permite consignação depois de uma primeira ou segunda compra. Isso. Né? Então, muitas vezes pode acontecer da pessoa, mas eu só vou ter o direito de consignar alguma coisa A depois partir de tanto, de X valor vendido. Então, às vezes a pessoa precisa dessa linha de crédito para poder comprar o que ela quer vender, para criar esse vínculo de confiança com a empresa que ela vai representar e aí sim ter essas benfeitorias da consignação. E você já manda direto a consignação. Como é Eu que você mando faz? direto. Como é que você faz a sua seleção? Como é que você... Toda a mala, né, que a maleta que ela é recebida normalmente é em torno de 80, 90 peças. A maleta A com mala, as... isso, que tem uma variação de peças entre anel, pulseira, colares, então a gente diversifica. Na hora que essa pessoa recebe, aproveitando esse gancho do que você falou, este material ele já está pago. Por quê? No universo do ouro, não existe parcelamento. Sim. É tudo à vista, por conta da variação do ouro. Sim. Então, o meu investimento, ele é inicial, em cash. E a venda, ela pode ser parcelada. E o repasse da comissão é à vista. Então, eu precisei me organizar, aprender a trabalhar nesse universo financeiro para conseguir fazer esse giro e que todo mundo consiga receber. Que não é tão Que fácil. incrível, Que não mas é tão Parece que é fácil. simples, mas Mas não não é é. tão simples. Você precisou se capitalizar Sim. E eu vou te falar, foi a partir de uma. de uma representante. Da de minha uma, mala, da da minha. sua mala. Aí A eu sua consegui, mala a pessoal. minha, a primeira. A sua. Aí eu fui girando, consegui mais 5. Girei mais 10. E aí eu fui. Eu trabalhava, eu morava num apartamento pequenininho, onde o meu escritório e a minha impressora, que eu tinha para fazer tudo, era em cima da minha cama, porque não tinha espaço. Imagina Então, você sentada na eu cama sentada, lá, distribuindo, fazendo as pensando, coisas. mexendo, Muito bom. e aí eu fui crescendo, fui me organizando, mudei para um outro apartamento com um quarto só para isso, que era o meu escritório, e hoje eu tenho o escritório. Karina, aí você como gerente de uma instituição aí de respeito bancária, a gerente, o pessoal, tem que ter esse olhar, né? Tem que ter De esse ver esse olhar. potencial. Né? Não é porque então. ela está sobre a cama lá que não Sim, e pode às vezes até acontecer orientação. isso. Eu acho muito legal, porque em muitos casos a gente acompanha o início e você vê o que deu muito certo e você consegue acompanhar a evolução da carreira, né? E para tudo isso acontecer, você tem que ter meio que você tem que orquestrar, né? Tudo tem que ter um funcionamento, um prazo certo para as coisas acontecerem. Quando chega um cliente
eu não enxergo um número, eu acho que a gente tem que enxergar a pessoa, qual que é a necessidade, o que, que você precisa nesse momento. Às vezes você está começando do zero, às vezes você já tentou uma vez e não deu certo, está recomeçando. Ou às vezes você quer começar um outro negócio. Então, cada um tem uma necessidade diferente, precisa de um apoio de uma forma diferente. E a instituição financeira, independente, eu acho que são formadas por pessoas. Então, às vezes, a gente cai na mão de uma pessoa que olha você como pessoa e não como número. E eu acho que isso é muito importante, É né? muito importante. Na hora que as pessoas nos procuram para pedir, né? Elas já falam, eu tenho restrição. Isso é impeditivo? Para nós, não. Sim, Então, assim, a gente faz todo um olhar de inclusão. de inclusão para essa mulher. O que aconteceu? Porque dificuldades todo mundo Tem. tem e está sujeito a acontecer. Imprevistos acontecem, E é contratempos acontecem. muito bacana, eu tenho números, assim, histórico, de mulheres que vêm com uma situação complicada e elas falam, me dê oportunidade, por favor. E aí elas conseguem não só dar continuidade, mas como, às vezes, quitar uma dificuldade da família. E vira aquele efeito borboleta, né? Que ela Exatamente. vai Multiplicando. estimular outras pessoas. Além das mulheres, né? Você tem senhores, homens? Tenho, mas existe ainda um preconceito da parte deles. Do homem? Do homem, de vender do a homem, joia. de vender a joia, né? Ah, Mas existem homens que nos procuram, mas o número é bem pequeno. e a faixa, só assim, a faixa etária dos seus representantes, você tem uma ideia? Varia Olha, bastante? Eu tenho a partir de do 21 jovem, anos do jovem. até 60. Então, podemos, né? Só Pessoal, que 60 a mais, 70 a mais, bora vender. só que assim, a A pirâmide. a pirâmide, né, a ponta da pirâmide, a gente está entre de 40 a 50. Ok. Que é exatamente a 40, fase. 50, você tem. É que eu acho extremamente difícil, porque muitos acham que 40 e 50 está chegando numa reta final. Pelo Não! contrário, Hoje em né? dia, O que você 40, tem. 50 Exatamente. está começando. Quantos pais, mães de famílias estão nessa faixa etária com filhos adolescentes que tem muito que Sim. criar e cuidar, né? E eu já fiz essa conta no passado. Você estuda há quanto tempo? Né? Você se forma com quantos anos? Né? Você começa a trabalhar na casa dos 20 e poucos anos, você vai se aposentar 40, não vai mais acontecer isso. Não. Tanto é que a gente discutiu isso Sim. sobre previdência privada e previdência social, previdência pública. Nós vamos nos aposentar cada vez mais velhos. Então, é natural você ter um público de 40 e 50 anos buscando renda. E quando eu falo de 60 a mais, 70 a mais, você tem longevos aí extremamente ativos que ajudam as suas famílias com as suas aposentadorias. Quantas famílias dependem dos seus Sim, longevos, né, para complementar, além de depender dos filhos, né, um ou outro, mas os filhos que dependem dos seus pais, das suas Exatamente. aposentadorias. Eu acho extremamente necessário, e até fazer um convite no futuro aí, o pessoal do Sebrae, né? Porque as pessoas precisam aprender a buscar o Sebrae, né? Para pedir orientação, informação. Não precisa necessariamente ter já a empresa aberta, né? Ser CNPJ, ele já pode antever e buscar informações Tem as extremamente necessárias. consultorias, às vezes tem até gratuitas mesmo, É isso que eu ia falar. online, Isso. que você consegue pelo menos se informar. Às vezes, como, né, a Vivi comentou, tenho vergonha de chegar, mas você começar a desmistificar, procurar esse tipo de informação para você ter um pouco mais de tranquilidade, que hoje eu acredito muito que daqui para frente vai ter cada vez mais CNPJs abertos, né? Você vê que muitas empresas hoje acabou aquela coisa de CLT, de você trabalhar. Hoje você tem mais flexibilidade, você trabalha com prestação de serviço. Então, a tendência, não só mulheres, mas o mercado financeiro mudou e as necessidades mudaram, os hábitos mudaram. E a tendência daqui para frente, cada vez mais, é ter empreendedores aí no mercado. Deixa eu só ler aqui. Eu preciso aqui, ó. Áurea de Peruíbe. Oi, Áurea. Obrigada, querida, por estar aqui conosco. A Larissa,
ela disse assim, eu achei que esse negócio de ter que se reinventar era só comigo. E não desanima, é com todo mundo, Larissa. A gente tem que se reinventar o tempo todo. Nós temos que nos reinventar. Né? Significa que nós estamos vivos. Sim. Né? E eu digo sempre, a vida é uma dádiva. Né? Sim. E envelhecer faz parte desse processo. Né? E que privilégio. Que privilégio, não é? A Bianca, que é a Bia, ela fala assim, nós somos protagonistas, somos, de fato, Bia, somos mesmo. E eu preciso de um óculos office, esse multifocal aqui. Essa coisa de longe, médio e perto não está dando muito certo. Tenho que buscar um outro óculos que chama office para eu conseguir visualizar e ver tudo certinho. Deixa eu fazer uma pergunta, Vivi. A pandemia, o lockdown que nós vivemos, Sim. ele impulsionou as suas vendas? Você Olha, trouxe mais gente para perto de você? é uma coisa bastante estranha até, fora da curva. Por quê? Até então, eu não trabalhava com a venda online, porque eu acreditava, que a semijoia, ela é uma venda que, como você disse, eu preciso colocar, eu preciso me ver, né, tal. E as pessoas ficaram dentro de casa. Sim. E aí eu falei assim, não, eu vou ter que... E as pessoas que estavam comigo, no meu time, precisavam de renda. E como é que eu podia gerar renda sem estar comercializando? Então foi muito rápido que eu tive que rever esse meu conceito, entrar para o online. Olha aí, Larissa, a reinvenção aí de novo. E assim, numa coisa de rever paradigma, rever conceito, os nossos preconceitos, que nessas horas a gente se depara com eles, e fazer um treinamento com as mulheres 50 a mais para tecnologia. Então, além de eu rever o meu conceito, eu precisei olhar para elas e fazer todo esse treinamento de como era trabalhar com a tecnologia. E nós precisamos, não estou eu aqui fazendo podcast? Né? Não estou eu aqui com a Rayane? Rayane, quantos anos você tem, meu amor? 22 anos aqui, ó. Bia, aí a relação entre gerações, ela me ensina muita coisa. E é um crescimento O Alan, que hoje ele está meio dodói, Alan, beijinho, está em casa, se cuidando, tem 27 anos também. A gente tem essa troca, precisa, né? Precisa. Eu tenho que aprender, né? Eu tenho que usar. Eu não gosto. Eu falei isso uma vez, eu comentei, falei assim, mas eu não gosto muito disso, Alan. Ele olhou assim para mim, você não tem que gostar, você tem que saber usar. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não. Não, ele está certo. Né? Ele é uma adequação. Nós temos que nos adequar. Isso é fato. Não é, não gosto. Você vai aprender e vai acabar gostando. Tanto é que, mais do que gostar, deu extremamente certo. Né, e foi Vivi? um momento que eu tive o meu time muito comigo. Muito comigo. Próximo. A gente fazia treinamentos, eu ficava praticamente assim, horas online, conversando e ouvindo. Aí o meu lado também, terapeuta, ouvia as angústias, os medos. E aí a gente conversava. E foi um momento que elas conseguiram se reinventar também. Então foi uma coisa quase de cadeia, assim, né? Networking. Foi. Networking. E foi um momento que eu tive um pico de envolvimento, de engajamento. Muito bem. E na pandemia, como é que funciona? Como é que funcionou essa parte de créditos? E isso se perpetuou, trouxe para os dias de hoje? Como é que vocês trabalham isso? Olha, na pandemia, foi um momento bem difícil, porque muitas áreas de liberação de créditos foram bloqueadas, no momento que já havia já era difícil, o mercado, muitas lojas, muitos comércios tiveram que fechar. Teve uma quebra muito grande, né? Muita gente quebrou, faliu. Muita gente quebrou. E também por ter muitas incertezas, a gente não sabia como que seria. Acho que ninguém sabia, né? Como que seria. Então, essa questão de se reinventar, muito de você ter bancos online, de você ter empréstimos online, de você
resolver tudo na palma da mão, também foi algo que avançou muito. Se a gente parar, pandemia teve essa questão de isolamento social, psicológico, mas na parte tecnológica a gente avançou muito, Sim. porque foi obrigado, né? Comprar online, abrir conta online, fazer empréstimo online, e você teve que se adaptar, a gente teve que se adaptar. Então, nesse primeiro momento, eu acredito que tenha sido difícil, e foi difícil, né? Tanto para o lado empresarial como para a gente, para negócios mesmo. Mas foi algo que a gente, eu acredito que teve uma adaptação muito rápida. Um crescimento. Um crescimento e uma adaptação rápida, né? Porque foram 2 anos, mas em 2 anos o quanto a gente cresceu, né? Hoje, como a gente lidar com a tecnologia, como a gente desmistificou, porque antigamente eu queria tocar, eu comprar um produto, queria ir na loja tocar. Hoje em dia não, eu já compro totalmente desencanado, compro pela internet. Então, essa questão de confiança. Eu acho que para dar certo o negócio, você também tem que acreditar que você vai receber um produto, que você não vai passar por um golpe, que você sabe que vai chegar ali em boas condições, que você tem a segurança de ter a devolução. Então, eu acho que mudou muita coisa. A pandemia, ela teve o lado ruim, muito ruim, mas teve para esse lado essa positivo. evolução, Mas né? eu acho que deixou o cliente mais exigente. Sim. Porque aí ele começa a querer entender mais os direitos dele. Mais atento também, Mais né? atento. Porque essa questão, exatamente isso, né? Porque o que essa fala sua, né? De Da troca. confiar que vai entregar, Sim. porém, essa confiança de que vai entregar, eu tenho que ser uma consumidora atenta. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que olhar, eu tenho que averiguar, eu tenho que saber de onde vem, né? Eu não posso ser acomodada. Do mesmo jeito, né, Vivi? Vou escolher trabalhar, com quem eu vou escolher trabalhar? Né? Eu também tenho, as pessoas, isso também faz parte da cultura, né? O empregado e o empregador. Né? O empregado, ele muitas vezes ele não se dá o direito de avaliar, mas ele tem o direito de avaliar quem está o empregando. Sim. Do mesmo jeito que o empregador tem o direito de avaliar quem ele vai empregar, o que vai ser empregado também. Né? Tanto que isso está em lei. Né? Quando você tem lá na azulzinha, na carteirinha, né? na carteira profissional, quando tem lá o contrato de 3 meses de experiência, é via de 2 mãos. Ele né? não é unilateral. Não é. A empresa te avalia, mas você também avalia a empresa. E muitas pessoas não têm conhecimento disso. Então, em cima dessas informações, a gente tem que buscar, mais uma vez, informação de fato. Não pode ser preguiçoso. Porque, do mesmo jeito que tem uma série de vantagens que trouxe aí a pandemia, entre aspas, no sentido de nos tornarmos mais tecnológicos, né? A gente tem um público também que ficou mais acomodado, né? Que qualquer informação que se passa, ele acha que é verdade e ele compra e passa isso para frente. Não é bem assim, a gente tem que averiguar. Mas não se sustenta, né? O que é sem muita solidez, ele não vai se sustentar. E aí eu acho que também vem como uma peneira também, né? As pessoas que estão envolvidas realmente em empreender e reinventar, e aí elas vão se perpetuando. E vão avançar E de agregando. forma positiva. Isso. Em cima do teu... toda vez que eu olho para aquele relógio, eu me assusto. Eu vou passar rápido. Muito rápido. Vivi, em cima do teu negócio, eu entendo que você sempre tem, entre aspas, vaga de trabalho, né? Sim. Porque tem empresas que não temos vagas, né? No caso, o seu tipo de negócio, você sempre tem vaga, porque quanto mais para você, é melhor. Sim, para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Muito bacana isso, muito interessante. Eu vou pedir para vocês, porque a gente está numa reta final, considerações finais, e eu gostaria que vocês deixassem seus contatos dentro do possível. Primeiro, a Karina. Então, o que eu tenho a dizer é assim, não desistir. Eu acho que procurar informação, vai numa agência bancária, não tenha vergonha. Se vocês quiserem anotar, mesmo que tenha aqui 2, 3, 4 vezes, muitos clientes falam, poxa, eu já te chamei 3, 4 vezes, eu tenho essa dúvida, eu até com vergonha. Não tem, eu acho que tem que quebrar isso, tem que começar, dar um start, acreditar que é possível as coisas acontecerem e ter amor. Porque independente do que a gente faz, quando a gente faz com amor, as coisas vão
acontecendo e vão dando certo. Acho que seja seu podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que você faz com muito amor, mas qualquer coisa que a gente faça com amor, a tendência de dar certo, a probabilidade de dar certo é quase E complementando esse 99%. amor, começando com o amor próprio, É, né? Com amor próprio, né? Aquele olhar triste, o medo, a vergonha, vá para frente do espelho, se autoavalie, né? E seja mais E carinhoso acredite, né? consigo, né? Porque nós nos punimos muito, E né? nos cobramos muito também. Então, seja mais carinhoso consigo mesmo. Exatamente. Você pode deixar algum contato? Olha, vou deixar meu Instagram. Vai lá. Geralmente eu coloco coisas mais pessoais, Sim. mas é Karina Krebs. Qualquer dúvida, se precisar de alguma coisa, eu fico totalmente à disposição para ajudar no que for possível. Karina com K, É Karina Krebs com K também e com Krebs com K. É. Com B mudo, mas eu fico à disposição se precisar de qualquer coisa que eu puder ser útil. Muito obrigada, Karina, como sempre. Imagina. Vivi, Em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui com você. obrigada, Vivi. Poder, assim, conversar, contar um pouquinho. Eu tenho muito rápido, orgulho. né, o tempo. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço. E eu faço um convite para as mulheres que queiram tentar alguma coisa diferente na vida delas, ver que é muito possível. Entrar lá na página Viviane Vivaldini Semijoias, conhecer o trabalho, ver o quanto que é possível fazer uma tentativa e quem sabe aí virar uma parceira de negócios. Viviane Sucesso. Vivaldini Semijoias. Entrem lá na página do Instagram da Vivi, converse com ela lá no direct. Quem quiser tomar um café apenas para conhecer o nosso espaço, faço convite. Vou sentar e conversar e esclarecer dúvidas. É isso. E eu quero pedir para que vocês nos acompanhem, nos dê a oportunidade de continuar com esse podcast, né, com este programa. Estou aceitando sugestões aí de temas que vocês queiram tratar, abordar, indicação aí de algum convidado interessante que vocês acham que vale a pena a gente trazer aqui pro Aqui Pode Mulheres Mais com Cida Dias. E também quero, eu estou aqui numa empreitada, né, eu também quero pedir um olhar carinhoso das empresas para o meu programa. Busco apoio, busco patrocínio para poder tocar. Estou aqui por minha conta e risco, né, acreditando que aqui sim nós temos falas importantes, mensagens pertinentes, de qualidade. E quero agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade de estar na casa de vocês. Muito obrigada. Eu espero vocês no próximo sábado. Eu faço um programa quinzenal, mas por conta do carnaval, né, nós vamos fazer no próximo sábado um próximo encontro. É isso. Agradeço. Desejo para vocês um ótimo final de sábado e um ótimo domingo. Fique com Deus e até a próxima. Obrigada, meninas. Um Obrigada, beijo. sim. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada.